Vamos ler a palavra do Senhor. O Evangelho segundo escreveu Marcos. Aleluias. O capítulo é o 10. Iremos ler o versículo 46 em diante. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho segundo escreveu Marcos. O capítulo é o 10 e o versículo é o 46. Para a glória do Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Hoje, por volta de 4h30, mais ou menos, estava sozinho na minha casa. Aí aproveitei, entrei no quarto lá, fechei a porta, fiz uma oração e falei com Deus: Deus, eu preciso que o Senhor coloque uma palavra no meu coração, né? Porque eu quero falar aquilo que o Senhor quer transmitir para a igreja. E acabei de orar, peguei a Bíblia, comecei a ler alguns textos, e o Senhor falou fortemente ao meu coração através deste texto. Então eu tenho certeza que Deus tem algo para nós aqui nessa noite, amém? Diz assim: e chegaram a Jericó, e ao sair de Jericó com seus discípulos e um grande número de pessoas, o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira da estrada e mendigava. E quando soube que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e ordenou que fosse chamado. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se, foi até Jesus. E Jesus respondeu, dizendo: que queres que te faça? O cego disse: Senhor, que eu recupere a visão. E Jesus disse: segue teu caminho, a tua fé, e tornou são. E imediatamente recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Os irmãos podem assentar e glorificar o nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Irmãos, eu sempre digo que o nosso culto ele começa assim que levantamos pela manhã, porque é uma oportunidade que Deus nos dá para glorificar o nome dele, para buscar a tua presença, né? Para exaltar o nome do Senhor. Por quê? Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse o grande amor de Deus, eu e você não levantaríamos da cama. Enquanto muitos fecharam os olhos para nunca mais abrir, nós abrimos nossos olhos pela manhã e aqui estamos para render graças àquele que tudo pode. Isto nada mais é do que a misericórdia do Senhor, o amor de Deus para comigo e para com você. E a razão de estarmos aqui é esta: é que Deus nos deu mais uma oportunidade. É que o Senhor preparou mais um dia para glorificar o nome dele. Eu tenho certeza que eu e você não estamos aqui por obrigação, né? Não estamos aqui para mostrar que viemos aqui nessa noite. Não, nós estamos aqui para adorar a Deus. Mas por que adorar o Senhor? Porque o Senhor é bom, a tua misericórdia é grande, o teu amor é grande para conosco. Imagine comigo, eu e você não temos nada, mas o Senhor é grande em nossa vida. E eu tenho certeza que você veio aqui nessa noite não para ver quem vai ser o pregador, quem vai cantar, não. Você veio para adorar e bendizer o nome de Jesus. Porque este nome, como diz o hino, este nome é doce, este nome é poderoso, este nome é infalível, este nome tem poder, aleluia. E por esta razão estamos aqui para bendizer o nome do Senhor. E o Senhor Deus pôs este texto hoje à tarde em meu coração. Eu comecei a refletir sobre este texto e encontrei algumas verdades na vida de um homem por nome de Bartimeu. Este homem que todos nós conhecemos essa história, que estava em Jericó, no caminho ali, mendigando, porque este homem, segundo a tradição, segundo a história, afirma que era um homem cego, deficiente físico, e este homem
não conseguia emprego, porque naquela época pessoas com deficiência não conseguiam trabalhar. E muitos eram obrigados a ir para os passeios, para as calçadas mendigar, pedir esmola. E assim se encontrava este homem chamado Bartimeu. Mas o texto diz assim, que uma certa feita Jesus, passando por aquela cidade, uma grande multidão acompanhava o Senhor Jesus. Uma grande multidão seguia ele, porque sabia que aonde Jesus passava, milagres operava, que aonde o Senhor passava, os mudos falavam, os coxos, paralíticos andavam, até mortos ressuscitavam. Onde Jesus passava, ele operava sinais e maravilhas, ele ensinava, ele pregava, e muitos seguiam ele, uns, claro, que iam para observar. É claro que entre muitos iam, outros para criticar, mas haviam aqueles também que iam para ouvir os teus ensinamentos e ver e contemplar os teus milagres. E Jesus, segundo o texto, ia saindo da cidade de Jericó, aonde estava este homem chamado Bartimeu, que precisava de um milagre, que necessitava de um milagre, porque ele queria enxergar. O que Bartimeu mais queria não eram as moedas, não era o dinheiro, mas era enxergar, era ver. E naquele dia, uma grande oportunidade estava acontecendo na vida de Bartimeu. Jesus estava passando por aquele lugar. E é claro que Bartimeu ouviu um barulho, ouviu um movimento, e logo perguntou: o que está acontecendo? É Jesus que está passando por aquela cidade. Naquele momento, Bartimeu criou uma esperança no seu coração de receber o milagre. E o que ele faz? Ele começa a clamar, ele começa a suplicar e a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Um clamor, uma oração de quem precisava, um clamor, uma oração de quem necessitava. Às vezes quantas vezes nós passamos também por este momento, um dia em nossa vida, em momento de total desespero ou de total necessidade, nós gritamos: Jesus, tem misericórdia. Assim como contou aqui o testemunho da irmã, não foi? Em momento difícil, dificuldade, ela diz: Senhor, tenha compaixão, tenha misericórdia. Nós passamos por este momento em nossas vidas, mas glorificado seja o nome do Senhor, porque temos a quem clamar, porque sabemos que quem nós buscamos, quem nós clamamos, Ele tem ouvido e ouve o nosso clamor. Aleluia! Ele ouve as nossas orações. E Ele clamou, gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Eu preciso do meu milagre, eu preciso ver, eu preciso sair desse tipo de situação a qual eu estou vivendo. Eu preciso sair deste passeio, desta calçada. Eu preciso enxergar, eu preciso sair dessa situação. E ele clamou. Aleluias. O segredo está em clamar, orar, buscar, gritar, suplicar. Aleluias. O segredo está em momentos de aflição, ou em qualquer momento, é dobrar os nossos joelhos e clamar: Jesus, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão da minha casa, tenha misericórdia da minha família, do meu filho, da minha esposa, do meu esposo, do meu lar. Tenha misericórdia, Senhor. E eu tenho certeza que a partir do momento em que começarmos a clamar, a buscar o Senhor, com certeza as nossas orações serão ouvidas
e respondidas para a glória do Senhor. E o texto diz assim que havia algumas pessoas que começaram a criticar a Bartimeu, a repreender aquele moço, dizendo: cala a boca, feche a tua boca, para de gritar, está atrapalhando o mestre. Aleluias. Mas diz o texto que aquele homem gritava mais alto, porque ele tinha uma necessidade. Ele precisava, era o seu momento, era a sua hora, e não poderia passar aquela oportunidade. Era aquele momento, era a tua hora. E nada fez com que Bartimeu calasse a tua boca. Ele gritava mais alto: Jesus, tenha misericórdia de mim. Nada pode calar a tua voz na oração. Nada pode, não deixe nada, aleluia, calar o teu clamor na súplica. Não deixe nada, aleluia, abater a tua fé. Não deixe nada, aleluia, matar a tua esperança. Porque nessa noite eu tenho uma palavra para o teu coração. Jesus ainda está vivo, aleluia. Ele está presente, e cada vez que você ora, Ele ouve o teu clamor. Cada vez que você adora, que você abre o coração, aleluia, Ele ouve a tua súplica, independente do que seja, aleluia, seja qual for o problema, a tua dificuldade. Jesus é maior do que todas elas. Mas nós não podemos deixar de clamar. Venha o vento que vier, a tempestade que vier, continue a gritar: Jesus, tenha misericórdia de mim. Mas pregador, na minha casa está assim, está assado, ninguém entende ninguém, é uma bagunça só. Mas você não pode parar de clamar, você não pode parar de suplicar. Nós não podemos deixar de gritar por este homem, aleluia, que opera sinais e maravilhas até hoje. Bartimeu gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu aprendi com este homem, aleluias, a perseverança, a persistência, aleluias. Eu aprendi que este homem, que não devemos dar ouvido à voz daqueles que é contra o nosso sucesso, ou contra o nosso bem-estar, a nossa vitória. Nós devemos que clamar, porque conhecemos o Deus a qual buscamos. Amém? Conhecemos o Deus a qual servimos. Por esta razão estamos aqui. Se você não conhecesse o poder que tem esse Deus, você não estaria aqui nessa noite, assentado neste banco, ouvindo esta palavra. Se você está aqui, é porque você sabe, você conhece e sabe que este Deus tem poder, que este Deus tem poder. E nessa noite eu tenho certeza que a nossa oração está sendo ouvida. Aleluias. Eu não vou calar, eu não vou parar, eu preciso sair desta situação. Cala a boca, Bartimeu, fecha a boca. Não vou. Eu preciso da minha vitória, eu preciso mudar, eu preciso que a minha casa seja uma bênção, eu preciso que meu filho venha conhecer o Senhor, eu preciso que a minha família venha servir ao Senhor. Eu não posso parar de clamar. Cala a boca, irmã, cala a boca, irmão. Não vou calar. Eu preciso, e eu tenho certeza que a minha oração vai ser ouvida. E diz o texto que Jesus ia saindo, quando mais uma vez ele ouviu o grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele parou e mandou que chamasse aquele homem, que chamasse a Bartimeu. A oração de Bartimeu, ela parou Jesus naquele caminho, e ele pediu que chamasse a Bartimeu. Meu querido, a nossa oração, ela chama a atenção de Deus ao nosso favor. Acredite nisso, que quando você ora, quando você dobra o teu joelho, a
tua oração, ela chama os céus ao teu favor, aleluias. Nós temos que acreditar nisso, que quando oramos, o Senhor ouve nosso clamor. Disse: chame o cego, chame o Bartimeu. Chamaram ele, levaram até o Senhor. E o Senhor disse: o que queres que te faça? Jesus, na sua onisciência, sabia muito bem que Bartimeu era cego, que queria enxergar, mas mesmo assim perguntou: o que queres que te faça? Queria ouvir de Bartimeu o que ele queria. Jesus quer ouvir de você aqui nessa noite. O que você precisa? O que você quer? O que queremos para a nossa vida? Aleluias. Bartimeu disse: Senhor, que eu veja. O Senhor disse: vê, a tua fé te salvou. Diz o texto que aquele homem foi curado e seguiu a Jesus pelo caminho, porque persistiu na oração, persistiu em clamar, acreditou que o Senhor poderia resolver o seu problema. Ele acreditou que quando orasse, quando clamasse, o Senhor iria ouvir o teu clamor, aleluia. Nós temos que acreditar, irmãos. Nós temos que crer, aleluia. Se servimos ao Senhor, se conhecemos a tua palavra, se andamos nos teus caminhos, nós temos que crer, que acreditar, que cada vez que oramos e buscamos a tua presença, Ele está pronto a ouvir a nossa oração, aleluias. E diz o texto assim, que aquele homem foi curado e seguiu a Jesus pelo caminho, porque ele persistiu, acreditou, aleluias. É como diz aqui o pastor Isaac: a oração, irmãos, ela não pode faltar em nossa vida, em momento algum. A oração não pode faltar em nossa vida, é um combustível, aleluia, para a nossa vida espiritual, se chama oração, aleluias. Na tua casa não pode faltar a oração, na tua família não pode faltar a oração, na tua vida, em nossa vida, não pode faltar a oração. Mas pregador, às vezes eu me sinto cansado, eu me sinto fadigado, mas mesmo assim, continue a clamar, continue a buscar, mesmo às vezes que não tem palavras, mas dobre o teu joelho e Deus certamente contemplará o teu coração e verá e saberá que você necessita de um milagre. Porque a oração, ela muda a história, não é assim? Um certo dia, diz o texto, a Bíblia Sagrada, que uma mulher cansou de sofrer. Esta mulher, ela passava por um momento difícil, porque a tua rival sempre zombava dela. Mas um dia, esta mulher sobe ao templo e diz: vou mudar a situação hoje. Hoje a minha história vai mudar. Ela sobe ao templo, dobra os joelhos e começa a clamar ao Senhor e pedir socorro. Mas diz a palavra que às vezes nem voz saía dos seus lábios, de tanta necessidade ela tinha. Mas o Senhor ouviu a oração de Ana e abençoou Ana com Samuel, um filho profeta. A oração, ela muda todo tipo de situação. Se nós, eu e você, começarmos a praticar a oração, aleluia, nós, em nossa casa, onde quer que seja, eu tenho certeza que milagres acontecerão em nossa vida. Esses dias, irmãos, eu ouvi um testemunho que há muito tempo eu não ouvia um testemunho assim, de uma grande amiga minha. Segundo ela pegou um ônibus no centro da cidade, lá no Curitiba, e sentou em um banco do ônibus, e o ônibus foi enchendo. Ela disse: Senhor, eu preciso tanto que o Senhor fale comigo, Espírito Santo, fique comigo aqui. Ela falou de um jeito simples, né? Fica do meu lado, até a minha casa, até onde eu vou. E ali o ônibus foi enchendo, e ninguém assentou do lado dela. Ninguém sentava, ficou só ela sentada. Ela achou estranho: será que tem alguma coisa comigo? Ela lembrou do pedido que ela fez lá na rua da Curitiba.
Senhor, fica do meu lado. E segundo ela, quando ia descer do ônibus próximo à tua casa, ela lembrou do pedido, e o seu coração aqueceu de uma forma. Ela começou a falar línguas estranhas, baixinho ali na rua. Irmãos, Deus contempla cada oração, seja a mais humilde que for. O Senhor ouve cada pedido, aleluias. Nessa noite eu trago essa palavra, é simples, mas é de Deus para o teu coração. Venha o que vier, mas não largue a oração. Venha o que vier, bata onde bater, mas em nome de Jesus, não saia da oração. Continue a clamar, continue a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, aleluias. Eu fico imaginando, irmãos, como Deus, olha para nós, para mim, para você, e vê nossos joelhos dobrados e dizendo: tem misericórdia, aleluia, tenha compaixão. Por minhas forças eu não consigo, aleluias, oh glória, eu não consigo, mas eu dependo do Senhor, aleluia. Quer o milagre? Ore. Quer permanecer firme? Ore. A casa abençoada? Ore. Vencer as tribulações, as tempestades? Ore, aleluia. Não rejeite, não abandone, mas clame, que nós veremos o que Deus pode fazer em nossa vida. Quando paramos de orar, irmãos, temos grandes prejuízos, aleluia. Quando paramos de orar, temos grandes prejuízos, aleluia. A nossa fé se abala, ficamos tristes, desanimados, mas quando oramos, nós sentimos o renovo, a presença, a graça, aleluia, a proteção. Quando oramos, aleluia, nós sentimos as mãos de Deus em nossa vida. E nessa noite o Senhor está ouvindo cada clamor feito neste lugar, aleluia. Quem está falando com vocês aqui hoje é alguém que orou 6 meses dentro de um banheiro pequenininho, porque não podia orar dentro de casa, mas foram 6 meses orando, e o Senhor salvou a minha irmã, salvou meu irmão, aleluia, resgatou a minha mãe, e estamos caminhando para a glória do Senhor, que fez os céus e a terra, aleluia. Sofri, padeci, mas prossegui. Você pode, em nome de Jesus. Nós podemos, aleluias, e precisamos orar cada dia mais, amém? Precisamos orar cada dia mais, voltar a clamar pelas as madrugadas, aleluia, suplicar pela manhã, orar dirigindo um carro, pilotando a moto, não sei, trabalhando, onde quer que seja. Nós precisamos orar mais, buscar mais, aleluia. E eu tenho certeza que Deus já está nos abençoando. Só você que é abençoado pelo Senhor através da oração. Você pode adorar, você pode glorificar, porque clamamos e buscamos um Deus que tudo faz. E temos vários exemplos de homens na Bíblia que oraram, de pessoas que clamaram ao Senhor e o Senhor ouviu o teu clamor. Pessoas que oraram e o Senhor perdoou os seus pecados, como o rei Ezequias, não foi assim? Ele orou ao Senhor, ele buscou o Senhor, clamou por misericórdia. O Senhor ouviu a oração daquele homem. Vários homens da Bíblia, da palavra, que clamaram e o Senhor respondeu. Se o Senhor respondeu a cada um deles, o Senhor responde também a cada um de nós. A igreja, ela é viva, ela é forte através da oração. E devemos voltar a orar, amém? Para que milagres aconteçam. Aleluia. Esse tempo atrás, pastor Isaac, estávamos na igreja, eu fui visitar a igreja de um amigo meu. Olha o que aconteceu, tempo que eu não via isso. Fomos visitar a igreja de um amigo meu, e de repente, um corre-corre na vizinhança, né? O pessoal achou que era briga, mas não era. Era uma mulher que estava passando mal, muito mal mesmo. E aquele corre-corre, pega aqui, puxa ali, corre aqui.
Quando ia colocar a mulher no carro, ela disse: não, antes de ir pôr no carro, me leva na igreja, aqui do lado, pede o pastor para orar por mim. Os irmãos pegaram no braço dela, na perna dela, levaram, trouxeram até próximo ao altar. Aí o pastor começou a orar. De repente aquela mulher se transformou toda, gritava, né? Foi possessa ali. O pastor repreendeu tudo. Ela levantou e ficou bem. Não era assim no passado? Tudo era igreja. Me leva lá, o pastor orar por mim. Precisamos voltar a ter esta referência, amém? E vamos conseguir sim, através da oração. Aleluia. Irmãos, aquela mulher foi ali, né, oraram por ela, ficou bem, e hoje ela serve ao Senhor e canta no conjunto da igreja. Amém? Oração, vida com Deus, aleluia. Nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor nos chama, nos convida para orar, aleluia, para buscar, amém, para orar. E eu tenho certeza que se o Senhor nos chama, é porque algo Ele tem a fazer em nossa vida. Ore do teu jeito, com as tuas palavras, ore da forma que você sabe orar, aleluia. Não importa para mim como é a tua oração, se é bonita, se não é. Oração é com a alma, é de dentro, aleluia, oh glória. Ore do teu jeito, porque Deus conhece cada um que está aqui nesta noite. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar o teu lar. Ei, em nome de Jesus, passe por esta porta com esta palavra. Eu vou carregar o meu lar na oração, eu vou carregar a minha família na oração, eu vou carregar a minha casa, oh aleluia, na oração. Amém? Que Deus possa abençoar todos. Já são 8h15 e eu paro por aqui. Irmãos, continue a orar. Amém? Quando fizer a convocação da oração, venha, porque é bom demais. Amém? E não podemos perder nunca, aleluias, este hábito de orar. Amém? E eu tenho certeza que a tua vida, ela vai mudar. E eu quero pedir à igreja de Joinville para orar por um sobrinho meu. Ele nasceu com uma semana antes, né, da data prevista. E acontece que tem 25 dias que ele está no oxigênio. Quando tira o oxigênio, ele não consegue respirar. Os exames estão bem, mas ele não consegue ficar sem o oxigênio. Ele chama Miguel. E eu tenho certeza que se os irmãos orar, eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Sabe por quê? Porque vocês são bênçãos de Deus. Nós somos bênçãos de Deus. Somos homens e mulheres de Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Pastor Isaac, muito obrigado pela oportunidade. Aos cooperadores, à igreja. Deus abençoe a todos. E não esqueça, irmãos, não esqueça, é Miguel que ele chama. Fala: Deus abençoe Miguel. A minha irmã vai de manhã e vai à noite, porque não pode ficar lá. Mas eu tenho certeza que a oração de cada um que está aqui, aleluia, ela pode movimentar. E segundo a vontade de Deus, o Senhor pode abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar cantando um louvor. Que aí todos nós cantamos oramos a mesma oração. Bora? Abra a aba de vocês, o hino 434 aí. Vamos cantar um hino de forma bem suave, para que essas palavras elas saiam da nossa boca assim, ó, escorrendo da nossa boca de uma forma bem suave. Hino 434. O instrumento pega leve, tá? Baixinho, para a gente poder meditar na letra da música e orar enquanto cantamos. Hino 434 fala assim: a teus pés, ó Jesus Cristo.